Graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Eu quero te convidar a abrir o texto bíblico de Salmo 84. Salmo 84. Amém. O texto bíblico nos diz assim, Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Querido Pai, eu quero pedir nesse momento a graça para poder compartilhar da Tua palavra, Teu favor, Tua iluminação, Teu discernimento, a quem fala, a quem ouve, para que tenhamos o entendimento que vem do Senhor. Abra o nosso coração e daremos ao Senhor toda a glória, toda a adoração, porque só o Senhor é digno, em nome de Jesus. Amém. Nessa manhã eu gostaria de falar sobre o tema, ou dando o título dessa mensagem de Enquanto eu não chego. Diga, enquanto eu não chego. Nós precisamos nos preparar para o trabalhar de Deus em nossa vida, enquanto a gente não chega no lugar ideal. E a gente tem falado algumas vezes sobre esse tema, usando outras passagens, outras referências, outras pregações. Mas eu acredito que Deus tem trazido essa tônica nesses dias, porque nós precisamos nos preparar para os processos de Deus, sejam eles quais forem, ou sejam quais forem os caminhos, embora todos nós estejamos caminhando numa direção, mas enquanto eu não chego no lugar ideal, como é que eu devo me portar? Como é que eu devo agir? Que disposição e que atitude eu devo ter no meu coração nesse processo pelo qual Deus permita que eu passe? O Salmo 84 fala justamente sobre um caminho e fala sobre um processo. Por quê? Porque o povo de Israel tinha o hábito de deixar as suas habitações, suas tendas, em determinados períodos do ano, e caminhavam para o templo. Algumas festas eram festas obrigatórias para todo o povo, e não importava onde eles habitassem, onde eles viviam. Naqueles períodos específicos eles deixavam suas casas, muitos deixavam com seus filhos e também deixavam com seus animais até, porque parte desses animais iam ser oferecidos diante de Deus lá no templo. Então era realmente uma grande caravana, era um grande envolvimento, família, filhos, animais, e eles faziam grandes peregrinações. E qual que era o grande objetivo? Chegar no templo. E é disso que o salmista está falando. Senhor, como eu amo o teu templo, porque na verdade o templo naquela época representava o lugar da manifestação da graça de Deus, era o lugar da adoração, era o lugar do louvor, e era o lugar também da petição. Por isso o Salmo 84 está falando sobre tudo isso. Aqueles que estão lá no templo são bem-aventurados, porque eles te louvam perpetuamente. Que bênção! Aqueles que já habitam na tua casa, aqueles que já chegaram lá, eles louvam, como se eu não pudesse louvar aqui.
mas eu apenas quero que você entenda o contexto, na visão daquele que considerava o templo, o suprassumo, o lugar da presença, o lugar da resposta de Deus. Então eles não mediam esforços, saíam com esposa, filhos, animais, e não importa o tempo que gastavam, da tenda onde moravam até o templo, eles tinham aquele amor, aquela paixão. Deus está lá, então não importa o preço que eu tenha de pagar, eu vou para lá. Bem-aventurados os que já chegaram, porque louvam ao Senhor perpetuamente. Pardal encontrou casa, a andorinha encontrou um lugar de identificação, mas o meu lugar de identificação é a casa de Deus. É lá que eu vou me encontrar com Deus, é lá que eu vou louvar, e é lá também que eu vou pedir, que eu vou orar. O Salmo também fala sobre isso. Senhor, ouve a oração, mas não é a oração do caminho. É quando eu chegar lá, eu vou fazer a minha petição, o meu clamor. Então contempla o rosto do teu ungido. Seja ungido eu que estarei lá, ou ungido sacerdote que estará intercedendo por nós. Mas de uma forma ou de outra, era naquele lugar que o louvor acontecia, era naquele lugar que a petição acontecia, e era a partir daquele lugar que o povo era abençoado, até abençoado anualmente, era abençoado pelos meses. Então, não importava a luta, o caminho, o preço, eu vou para a casa de Deus. Amém? E é por isso que ele diz, bem-aventurado, versículo 4, os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Vou chegar lá, e lá eu vou te louvar. Vou chegar lá, e lá eu vou pedir. Vou chegar naquele lugar, e lá as coisas vão acontecer. Mas esse povo que saía, ele também tinha as suas experiências no caminho. E é a partir do caminho, a partir das experiências do caminho, que ele começa a dizer no versículo 5, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Eu quero que nesse momento você comece a fazer uma diferenciação de uma coisa e de outra. Os que chegaram lá já estão louvando, já estão no gozo, já estão no desfrute. Amém? Mas aqueles que estão no caminho também são bem-aventurados, não porque já chegaram e já estão louvando, mas aqueles que estão no caminho são bem-aventurados porque eles são revestidos de força. Quando eu chego lá, eu louvo, mas enquanto eu não chego, eu preciso de força. É disso que o salmista está dizendo. Até um certo ponto ele está dizendo, meu ideal é chegar lá, mas enquanto eu não chego, eu preciso de força. Versículo 5, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Diga, eu me revisto nestes dias da força do Senhor, da força do seu poder, da força da sua autoridade, justamente porque ainda não cheguei lá. Amém, queridos? Os que já chegaram estão no desfrute, no deleite e no louvor, mas também são bem-aventurados aqueles que estão no caminho e que em alguns momentos começam a pensar, será que eu vou conseguir chegar? Será que eu vou ter fé suficiente? Será que eu vou ter paciência suficiente? Será que eu terei recursos suficientes? Será que os animais não morrerão no caminho? Será que as crianças suportarão? Será que eu conseguirei lidar com os meus temores internos? Será que eu conseguirei lidar com as minhas tentações? Será que eu vou conseguir me sobrepor a cada tempestade, ou a cada luta, ou a cada vento forte? Mas bem-aventurados aqueles cuja força está em ti. Lá em Efésios, a palavra de Deus diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Querido, eu quero que você receba esta linguagem espiritual no teu interior, porque muitas vezes durante a semana, nós somos tentados a fraquejar. Uma das coisas que bate a nossa porta todos os dias é a dúvida, será que eu conseguirei transpor este val? Será que eu conseguirei passar para o outro lado? As dúvidas nos acometem, os pensamentos diversos, situações de pressão, de cansaço, aqueles momentos em que você começa a pensar, Senhor, eu sei até que eu precisava orar mais, mas fisicamente falando estou moído.
Muitas vezes você deita e a única coisa que você pede é misericórdia, Senhor. Viro para o outro lado e durmo. Por quê? Porque naquele momento, fisicamente falando, em termos do emocional, há tantas coisas que batem, mas a palavra de Deus declara, mas bem-aventurado, eu não cheguei naquele lugar onde o louvor fluirá numa intensidade maior. Mas nesse caminho, Senhor, eu quero me revestir da tua força, porque bem-aventurado, no versículo 5 de novo, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Mas guarda isso no teu coração. A Bíblia diz que essa força tem que vir dele. Mesmo que você não se sinta em condições de ter aquele tempo de qualidade para passar horas diante de Deus em oração, mas você precisa entender que a tua força vem dele, que o teu ânimo vem dele, que a tua capacidade de se levantar de novo vem dele. E na medida em que você vai percebendo que Deus te dá força, isso te aproxima mais dele. Isso faz com que você compreenda mais e mais que ele é fiel, que mesmo quando você não tem as devidas condições, mas você recebe que parece não, literalmente, é um fluxo sobrenatural que te levanta, que te anima. E naquele dia seguinte, você é uma outra pessoa. Você dormiu, talvez achando que nem ia conseguir levantar, bem disposto, mas você levanta, suas forças são renovadas, Deus ministra o teu coração, e então Ele te dá carga, carga no bom sentido, dá energia, carga de uma bateria, por um novo dia, por um novo período, por uma nova estação. Bem-aventurado, feliz, aquele cuja força está em ti. Cuja força não está nas drogas, cuja força não está nos medicamentos para te manter acordado. Lembro de um período de faculdade, que tomava aquele guaraná, aquele pozinho de guaraná, que me deixava aceso, porque não podia dormir para poder fazer trabalho de escola na madrugada, que não tinha outro horário para fazer, era trabalho de manhã e era faculdade à noite, e eu tinha então da meia-noite e meia até as 5:30 que acordava, para fazer meus trabalhos, porque também trabalhava no dia de sábado, e no domingo tinha a igreja, manhã, tarde e noite. Não é porque a gente era crente, sabe? Aquele período que a gente era crente, que a gente ia para a igreja de manhã, à tarde a gente ia para a união de treinamento, e à noite a gente ia para o culto. Era domingo, manhã, tarde, noite. No sábado trabalhava das 7 da manhã até as 4 horas da tarde, e no sábado à noite ia para a igreja. Então, eu não tinha outro horário para trabalhar, para fazer trabalho de faculdade, essas coisas, a não ser o período da madrugada. E eu puxava a Noemi, fica acordada, você vai digitar para mim, eu vou digitar. Não era computador, era máquina de escrever, pesadinha, né? Máquina de escrever para poder fazer trabalho. Mas literalmente quando que era? Era no período da madrugada. E eu lembro que naquela época eu tinha que ficar acordado. E quanto prejudiquei meu corpo, né? Porque tinha que ficar acordado para poder fazer o trabalho. Mas quantas pessoas hoje, elas estão à base de anabolizantes, quantas pessoas estão na base aí dos comprimidos, quantas pessoas estão na base de tantas coisas, porque de alguma forma a sua força tem vindo de algum lugar. Mas bem-aventurado aquele cuja força está em ti. Senhor, Tu és a minha força, Tu és a minha energia, Tu és o meu ânimo, Tu és a minha coragem. Mas toda vez que você, querido, recebe essa força da parte do Senhor, e continua caminhando, e continua semeando, você vai ver o fruto do seu penoso trabalho lá na frente. De tudo aquilo que você conseguiu investir, e fazer, e semear, recebendo da parte do Senhor a força, lá na frente, você vai ver o fruto disso. Bem-aventurado. Enquanto eu não chego, eu preciso de força. E essa força vem do Senhor. Diga para o seu vizinho, enquanto você não chega, receba hoje da força do Senhor. Diga isso para ele.
Versículo 5: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Enquanto você não chega, você precisa receber da força do Senhor. E enquanto você não chega, você precisa ter o teu coração aplanado. Enquanto você não chega, você tem que ter um coração resolvido. Enquanto você não chega, você precisa cuidar dos detalhes que querem fazer com que a tua vida se torne uma vida espinhosa. Coração aplanado é um coração resolvido. Coração aplanado é um coração que percebeu algumas elevações, mas tratou dessas elevações para que aquilo que está alto demais possa descer e aquilo que está baixo demais possa subir. Quando você realmente percebe que tem alguma coisa ali, olha, esse montinho aqui está meio esquisito, eu vou dar uma diminuída nisso. Acho que meu coração está meio soberbo, aplana isso. Ou meu coração está muito depressivo, vale, alegra-te, anima-te. Estou me envolvendo com situações que estão tornando o meu caminho meio tumultuado e meio de altos e baixos. Dá uma trabalhada nisso, querido, resolva o teu coração, chega dos pesos deste mundo. Tem gente que está levando os montes da amargura, os montes da falta de perdão, e estão permitindo com que essas coisas comecem a se elevar no teu caminho, e o teu caminho fica difícil de trilhar. Porque a jornada em si, até chegar no templo, por si só, já é complicada. Quando o salmista fala sobre prefiro estar à porta da casa do Senhor do que habitar nas tendas da perversidade, do que ele está falando? Está aqui no Salmo 84. Prefiro estar à porta do templo do que habitar ou permanecer nas tendas da perversidade. O que ele está chamando de tenda da perversidade? O nosso dia a dia mal, que por si só já é turbulento. Tendas da perversidade. Provavelmente você trabalha num lugar cercado de pressões de todo lado. Tem gente que talvez quer puxar teu tapete, tem gente que te persegue, tem gente que você caminhando tudo bem, tudo direitinho, você já habita naturalmente nas tendas da perversidade. Não que você seja perverso, mas é a tua realidade, é o teu contexto, é onde você vive. Essa é a realidade da tua vida. É por isso que o salmista, ele anela chegar naquele lugar, porque ele diz: Senhor, todos os dias a minha alma se angustia, como a Bíblia fala acerca de Ló, o justo Ló, que todos os dias era aborrecido, todos os dias ele era amargurado, porque do redor dele, à direita e à esquerda, era perversidade, era malignidade, era cobra engolindo cobra. Era isso. Tendas da perversidade. Isso é uma coisa que é comum a todos nós, ou pelo menos a grande maioria de nós, a não ser que alguém aqui já tenha chegado no céu. Se alguém já chegou no céu, então você não habita, você não permanece nas tendas da perversidade. Mas se você está aqui nesse mundo, querido, se você está aqui, querendo ou não, e não é a tua perversidade, é o contexto onde você está. Então isto por si só já é ruim. Isso por si só já é por demais desgastante. Agora, uma coisa é eu sofrer o contexto em que eu estou. Outra coisa é eu produzir um contexto de perversidade. Outra coisa diferente é eu produzir situações onde a minha tenda se torna perversa porque o meu coração não foi aplanado, não foi tratado, não se dobrou, não se curvou, não se arrependeu, não limpou. Querido, cuidado com as tuas fontes, porque é do teu coração que procedem as fontes da vida.
É do teu coração que procedem as fontes. É do coração que procede o roubo, procede o adultério. É do coração que procede a ganância, a avareza. É do coração que procede o orgulho. É do coração que procede a cobiça. Todas estas coisas que são o oposto deste coração aplanado que o salmista está compartilhando aqui. Porque enquanto eu não chego, eu preciso testificar de um coração que é aplanado. Quero declarar nessa manhã, toda a convicção do meu coração, que Deus está aplanando o teu coração em nome de Jesus. Que aquilo que está elevado demais, vai começar a passar por um processo de tratamento de Deus. E não tenha medo do tratamento de Deus, porque o tratamento de Deus é para curar. É para curar. É para curar. Eu vou falar de um negócio meio nojentinho, mas é só para você. Eu tive já um furúnculo debaixo do meu braço, e foi uma coisa horrível. E doía tanto, e eu não deixava ninguém tocar naquilo. Mas a coisa que eu mais temia era quando alguém dizia: mas tem que tirar o que está aí dentro, mas tem que tocar. E amados, eu era criança e eu tinha tanto medo de que alguém mexesse naquilo, mas eu passei pelo processo. Mas tinha que expurgar, tinha que tirar. Por mais dolorido que aquilo fosse, por mais difícil que fosse aquele processo, tinha que tirar. E era grande, tinha que tirar aquilo. Não sei quem já passou por isso. E como é difícil às vezes a gente se expor a coisas que estão lá dentro da gente, que tem que tirar. Mas isso é caminho aplanado. É aquela elevação que não faz parte do projeto de Deus para a tua vida. Embaraços, envolvimentos, talvez pessoas aqui com envolvimentos errados, com pessoas erradas. E Deus já falou com você, Deus já ministrou ao teu coração, mas aquilo é tão difícil tirar. Uma coração aplanado é quando você se expõe. Deus, não importa a cirurgia pela qual eu tenha que passar. O que eu quero é a tua vontade. Sabe por quê? Porque eu estou caminhando para lá. Bem-aventurado aquele de coração aplanado hoje, agora, porque eu estou num caminho, rumo ao lugar onde eu quero chegar. E se eu não tratar disso agora, eu não consigo chegar amanhã. Eu não vou poder me unir ao salmista para dizer: bem-aventurados os que habitam em tua casa, ou os que chegaram em tua casa. Porque eu nunca vou chegar. Porque no caminho, eu não me deixo tratar por Deus. Estou falando dessas elevações. Mas caminho aplanado também tem a ver com aquelas situações de baixo, de vale, que precisam ser resolvidos no teu coração. Porque o vale, ele vai falar de um vale aqui. Mas por mais que o vale seja uma realidade circunstancial, mas no teu coração, esse caminho também precisa ser plano. O vale pode ser um vale circunstancial, mas ele não será um vale no coração. Porque para o salmista ele estava dizendo: bem-aventurado aqueles cujos corações são aplanados. E logo em seguida ele fala de vale. Então do que ele está dizendo? É que a circunstância será um vale, mas no meu coração é como se fosse uma coisa só. Bem como uma grande vitória, que para muitos talvez seja um grande motivo de glória, mas para quem tem o coração aplanado, aquela vitória também vai ser tranquila. Não vai ser motivo de ele se orgulhar, ou de ele dizer: olha, eu sou o cara, olha, eu sou bom mesmo. Não, porque o coração dele vai ser um só. O coração dele vai ser um só, seja na grande glória, mas o coração dele será um só, mesmo num grande vale, mas o coração será aplanado. Ele poderá estar passando por uma tremenda tribulação, mas alguém vai olhar para ele e vai dizer: interessante, eu vejo em você um coração plano. Você está perdendo coisas, você está sofrendo injúrias, mas eu olho para você, você está estável. Porque ele tem uma consciência: não cheguei lá ainda. E enquanto eu não chego, eu preciso cuidar do meu coração. Meu coração não pode
enfrentar essas montanhas russas, né? De descer e ficar lá embaixo, ou então viver de altos e baixos. Coração plano. Quando tenho dinheiro, coração plano. Mas também quando não tenho, coração plano. Quando todo mundo está falando bem de mim, coração plano. Mas quando está todo mundo malhando, glória a Deus, coração plano. Porque minha força está em ti. Porque a minha força está em ti. A minha força está em ti. Enquanto eu não chego, eu preciso de força. Enquanto eu não chego, eu preciso cuidar do meu coração. Cuidar do meu coração. Em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Glória a Deus. O qual, passando pelo vale árido, em algumas traduções, vale de Baca, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Enquanto eu não chego, eu preciso da força. Enquanto eu não chego, eu preciso ter um coração plano e de caminhos aplanados. Enquanto eu não chego, eu preciso ter a postura e a atitude certa ao passar pelo vale. Enquanto o povo saía das suas tendas e iam para o templo, eles passavam por alguns caminhos meio escabrosos, e um deles era o vale de Baca, que a gente já ouviu muitas palavras acerca do vale de Baca, muitas interpretações para esse nome. Uns chamam vale de Baca como sendo um vale árido, outros chamam o vale de Baca como sendo um vale de lágrimas, e na verdade ele é as duas coisas. Ele é realmente, por natureza, um vale árido, mas ao mesmo tempo ele é um vale de lágrimas, mas não porque eu passo gemendo e chorando, é porque naquela região, esse vale, ele era coberto por uma planta de bálsamo, e essa planta de bálsamo, ela chora, né? Sabe aquelas plantinhas que exalam o seu, né, que destilam, né, o seu líquido, e era um líquido aromático. Então, ao mesmo tempo que era um vale árido, mas ele também tinha uma vegetação rasteira, pequenininha, onde esses bálsamos, plantas de bálsamo, destilavam esse líquido. E embora ele fosse árido por natureza, mas esse aroma tornava o caminho suportável. Eu queria que você compreendesse a fidelidade de Deus na tua vida. Em meio aos seus vales áridos, mas Deus produz, Deus faz brotar no meio de todo esse caminho difícil, um meio que você possa passar por ele e dizer: Deus esteve comigo. Não estou no templo onde eu louvo continuamente, mas eu vi naquela pequena vegetação, eu vi o teu cuidado. O Senhor proveu para mim, durante aquele processo, como que pequenos oásis, onde eu pude dar uma paradinha aqui, onde eu pude desfrutar de um aroma e sentir força para continuar caminhando. E é disso que o salmista está dizendo: vão de força em força, até que cheguem em Sião. A impressão que nos dá é o seguinte, é que quando eles acham que não dá mais para caminhar, de repente eles começam a sentir um aroma gostoso. Puxa, que bom, eu não cheguei lá ainda, mas que gostoso. Eu posso perceber que a fidelidade do Senhor proveu para mim um refrigério no meio desse caminho. Será que você consegue perceber isso? Alguns vão perguntar: mas se isso é natural, se isso é da natureza, se Deus dotou a natureza desses pequenos pontos de refrigério, por que o salmista está dizendo que aquele que tem a força em Deus, aquele cujo coração é aplanado, faz deste deserto ou deste vale um manancial? Por que quem faz é a pessoa? Porque é assim, a vida é assim. Quem faz a vida somos nós. Quer dizer, você pode estar passando por um momento difícil, mas quem vai dar a cor daquele momento é você.
É ou não é, querido? Porque se você só consegue enxergar deserto, coisa ruim, cansaço, fadiga, não cheguei, estou doente, é você quem dá essa cor. Mas, querido, enquanto você está caminhando, mesmo que você esteja cansado, mas você consegue sentir aquele aroma, e você consegue dar graças a Deus, então você está fazendo daquele vale um manancial. Na verdade, na prática, aquilo é pouco. Aquelas pequenas gotinhas em cada plantinha, era algo muito pequeno, mas na ótica de quem passa por aquilo e consegue louvar a Deus enquanto não chega no outro lugar, aquilo é um rio. 5 pães e 2 peixes na mão de Jesus é banquete. É banquete. Faz dele, quem faz sou eu. Quem abençoa a empresa onde trabalha ou quem a amaldiçoa sou eu. Se a cada dia que eu estou lá trabalhando, eu profiro palavras de maldição contra o chefe, contra a empresa, contra tudo, então aquele vale realmente vai ser um vale árido, só isso. Mas você nunca vai fazer daquele lugar um manancial. Porque você não consegue ver aquilo como uma bênção de Deus na tua vida. Você não consegue ver, você amaldiçoa, você blasfema. Será apenas vale árido, nada de manancial. Quem faz sou eu faço. Quem faz é você. Amém? Faz dele um manancial. Mas por que também faz dele um manancial? Porque por ser um vale árido, enquanto caminhavam, muitos, numa extrema seca, porque a chuva só viria em outono, no outono, eles tinham que cavar para beber. Eles tinham que fazer seus poços. Enquanto caminhavam, eles tinham que fazer. Eles tinham que pôr a mão na terra, nas pedras, e escavar para poder beber. Então esse era um lugar onde as pessoas tinham que cavar. E amado, nos seus vales áridos, aprenda a buscar água, aprenda a cavar em nome de Jesus. Você vai ver esse vale árido se tornando uma bênção na sua vida por conta das plantinhas que vão chorar, as lágrimas, mas que vão exalar um aroma gostoso. Deus estará lá ministrando através disso. Mas Deus também está quando você tem que cavar. E amados, como é bom cavar, porque às vezes as águas não estão na superfície. Você tem que cavar. Às vezes o coração de uma pessoa a quem você ama, você vai ter que cavar muito para você poder falar o coração dessa pessoa. Você tem que cavar. As águas estão lá embaixo, não estão no superficial. Por que muitos casamentos começam a ter problema? Porque as pessoas começam a viver na superficialidade. É no relacionamento onde você começa a perceber que não há mais conversa profunda. Não há mais discussão de temas relevantes para o casal, para a família. Eles se acostumaram a viver na superficialidade, se acostumaram a conversar apenas de comida, do que vai ter para comer. Sabe aquele negócio do filho chegar para a mãe, olha para a mãe, a primeira coisa que olha para a mãe e fala: mãe, o que tem para comer hoje? Né? O que eu vou comer hoje? O filho que chega para a mãe, tem aí nos Facebooks da vida um monte de ilustrações, né? O filho que chega para a mãe e pergunta tudo: mãe, o que eu vou comer? Mãe, tem dinheiro? Mãe, tem isso? Mãe, tem isso? E quando ela vai procurar o pai: pai, cadê a mãe? Quer dizer, é a mãe que tem a resposta para tudo. Mas o relacionamento se torna apenas baseado em superficialidade, em pedidos. Não há conversa profunda. Não há relacionamento profundo. Então, amados, esse vale de Baca também é um vale importante, enquanto eu não chego, porque nesse vale eu tenho a oportunidade de cavar,
buscar as águas. E eu vou buscar as águas do relacionamento em família. Eu vou buscar as águas da minha relação com Deus. Eu vou buscar as águas de conhecimentos que eu preciso adquirir. Conhecimento que eu preciso adquirir. Eu tenho que parar horas e começar a estudar. Eu preciso estudar a Bíblia, mas eu preciso estudar também sobre outros temas. Eu preciso pegar sobre outros livros e cavar, e ler, e me aprofundar. Esse lugar, enquanto eu não chego, é um lugar de busca. Em nome de Jesus. Faz dele um manancial. Faz dele um manancial. Está cavando. Mas graças a Deus que vai chegar um momento que não precisa cavar, porque de bênçãos o cobre a primeira chuva. Em algumas traduções está falando dos tanques e dos poços que as pessoas tiveram que cavar. Alguém num momento chegou, o poço já está vazio, porque quem cavou já bebeu, foi embora e secou de novo por causa da seca. Mas se essa pessoa caminha num momento de chuva, que bom, não vou precisar cavar, porque já veio de mão beijada, já desceu do céu. Mas há períodos do ano em que você não vai receber isso de mão beijada, não. Mas há momentos da sua vida em que Deus graciosamente fará vir sobre você essas chuvas para cobrir os seus tanques. E mesmo que você não tenha cavado, na misericórdia Deus vai dar e Deus vai ministrar. Então esteja ciente que a misericórdia de Deus te socorrerá e ministrará abundantemente com as suas chuvas. Seja de uma forma ou de outra, seja porque as plantas estão chorando, seja porque estou cavando do tanque, ou seja porque Deus derramou a chuva e cobriu os tanques. De uma forma ou de outra, vão indo de força em força, e cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Eu queria que você tivesse essa visão que eu tenho tido quando eu leio essa passagem, tipo uma visão meio de cinema, de um filme, né? É como se o templo estivesse aqui, e as pessoas depois de muitos meses, peregrinando, e o Senhor aguardando com expectativa, até que o Senhor levanta os olhos e começa a perceber, olha, estão começando a chegar. Um chegou primeiro, o outro chega mais cansado um pouco mais atrás, os animais estão bem mais lá atrás, mas cada um deles, homens, mulheres, crianças, jovens ou não, vão chegando, porque no meio do caminho foram se revestindo de força, no meio do caminho foram recebendo o aroma dos bálsamos, que exalaram seu perfume no meio do caminho, então eles já chegam, e eles chegam perfumados. Que bênção! Deus prepara até o perfume com que você vai chegar no templo. Amém? Eles chegam perfumados, vão aparecendo cada um deles. Isso quer dizer o seguinte, querido, que Deus é fiel, então continua. Deus é fiel. Deus no meio do caminho deu água, Deus no meio do caminho deu pão, Deus no meio do caminho deu força e deu perfume para você chegar no templo perfumado. Vão aparecendo cada um deles. Cada um deles vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Sião é o lugar onde está o templo. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Hoje essa realidade muda consideravelmente, porque o povo fazia as suas peregrinações para chegar no lugar. Mas é muito importante que a gente continue tendo essa visão, embora o templo hoje somos nós, Deus habita no meio de nós, mas talvez por isso ter se tornado tão fácil, muitas pessoas deixaram de dar valor. Mas nós estamos caminhando para aquele lugar definitivo. Nós estamos caminhando para aquele lugar. E de uma forma ou de outra, Deus tem nos tomado pela mão. Então fica firme em sua fé. Vai se fortalecendo em Deus. Vai recebendo do cuidado de Deus através das pessoas, das circunstâncias, do cuidado que Ele tem.
Vai cavando para buscar as águas de uma relação mais profunda com Deus e com as pessoas que fazem parte da sua história de vida. Receba das chuvas, do avivamento, do despertamento espiritual. Receba disso, beba dessas águas. Mas não deixe de comparecer diante de Deus em Sião. Amém? Eu quero te convidar a vir aqui à frente para a gente orar um pouco.